Saudade. Diz assim, Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há confusão, há briga, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por nesse mês de fevereiro podermos aprender mais a respeito da terceira pessoa da Trindade. Temos tido experiências com o Pai, com o Filho, mas o próprio Jesus disse que seria melhor que Ele fosse, para que o Consolador pudesse vir sobre as nossas vidas. E que o Consolador, o Espírito do Senhor, esteja nos instruindo, nos ensinando a coinonia, a comunhão, a intimidade, a um relacionamento pessoal com Ele, para que de fé em fé, de glória em glória, sejamos transformados à imagem do Filho Jesus Cristo, e que a cada dia, em especial de fevereiro, o Espírito de Deus esteja nos aproximando do Senhor Jesus, esteja cada dia mais trazendo revelação ao nosso coração, abrindo os olhos do nosso coração, para entender, para crer e para experimentar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, para que possamos viver livres, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, aonde há o Espírito do Senhor, aonde o Senhor, o Espírito, controla e governa, aí há liberdade. Queremos viver a liberdade do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. E a Cristo Jesus nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. O tema dessa noite, em cima do Espírito Santo, é: não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Aprendemos domingo que o Espírito Santo não é uma energia, não é um fogo, não é uma pomba, apesar de ter citações como algo parecido. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa, e como Deus, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele fala, ele se entristece, ele tem sentimentos. Tiago diz que ele nos ama de tal maneira que ele tem ciúme de nós. Então, que fique claro no teu coração e no teu espírito que o Espírito de Deus quer se relacionar com você como você nunca aprendeu e experimentou sobre a tua vida. Amém? Uma das pessoas mais desprezadas da igreja é o Espírito Santo. As pessoas não dão o devido valor ao Espírito Santo, mas olha o que o próprio Jesus falou em João 14, 16 e 17. João 14, verso 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o mundo não conhece o Espírito Santo. As pessoas podem até falar de espiritualidade porque está na moda. Agora, Espírito Santo só conhece quem nasceu de novo. Só quem nasceu do Espírito. Jesus falou para um senhor de idade muito instruído e estudado nas leis de Moisés, Nicodemos, lá em João 3. Nicodemos, importa nascer de novo. E um homem muito inteligente disse, mas como assim, Jesus? Como é que eu, sendo velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ele falou, não, você não está entendendo. Uma coisa é você nascer biologicamente, outra coisa é você nascer espiritualmente. E nós nascemos espiritualmente não quando temos uma religião, porque a religião é o homem manipulando os homens para terem regras. Pode até mudar alguma coisa, mas não nasce de novo. Não há uma transformação, uma revolução, porque o nascer de novo parte do Espírito de Deus, de renascer o nosso espírito para que nós tenhamos vida literalmente com o próprio Deus. Amém? Amém? E quando nós cremos em Jesus e nós nascemos de novo, olha o que Jesus falou em João 16, verso 7. Olha que interessante. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Jesus era a verdade estava dizendo, olha, eu vou dar a boa para vocês. Eu vou trazer a braba para vocês. Eu vou dizer a verdade para vocês. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Outras versões mais contextualizadas vão dizer assim, ó, é bem melhor que eu vá. O próprio Jesus testemunha que era melhor que ele fosse para se assentar ao lado direito de Deus, na sua glória, para que ele pudesse enviar alguém igual a ele. E Consolador, do grego é parakleto, e parakleto é algo parecido e semelhante a um conselheiro pessoal. Por isso o Espírito Santo nos ensina, nos consola, nos conforta, nos dá força, nos anima, nos coloca para cima, nos ensina o caminho, diz para nós, não vai por aí, porque aí é cilada, Bino, sai daí, não vai para lá. Porque o Espírito está em nós. Falamos domingo que não existe vida cristã, não existe vida com Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Você pode até ser um cristão convencido, mas convertido só se o Espírito agir na tua vida para que haja transformação. Pode aplaudir ao Senhor também. O cara está mais doido, mas está mais ciente que você. Agora só o pastor fala, filho. Depois nós trocamos uma ideia. E a função do Espírito em nós é revelar, é nos dar o entendimento, a fé e a glória de Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos o mover do Espírito na nossa vida, nós não saberemos de fato quem é Cristo.
Então, olha a importância de nós termos comunhão e relacionamento com o Espírito Santo. Muita gente confunde os dons espirituais com o domínio e o controle e o governo do Espírito na nossa vida. Uma coisa é carisma. Carisma vem de dons. Você já viu uma pessoa carismática? Tem um dom da oratória, tem o dom de talento. Essa pessoa, todo mundo... Nossa! Às vezes o cara é carismático, mas é um pilantra. Então, há uma diferença de carisma e caráter. Diga carisma e caráter. Deus quer nos ensinar que o Espírito Santo agindo em nós, no nosso interior, ele trabalha o caráter. E nós vamos começar a moldar o nosso caráter com o caráter de Cristo. Para simplificar e facilitar. O que é caráter? É aquilo que a gente faz quando não está ninguém vendo. Isso é caráter. E carisma são os dons, é o externo. Vou te dar um exemplo. Seu Iveraldo, galã da novela das 9, mexicana, do SBT, ele tem um dom para tocar e cantar. É externo. E ele edifica a igreja com louvor e adoração. Ele traz a presença de Deus no culto, quando ele toca e ele canta. Eu não sei cantar e nem tocar, mas Deus me deu o dom da palavra. Então, quando eu abro a Bíblia e abro a boca para ensinar a palavra, o Espírito me usa para ensinar a Bíblia. Isso é dom, isso é carisma. Então, Deus quer que a gente flua tanto no caráter, quanto no carisma. E olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, 13. Ele está se despedindo aqui, né, da segunda carta dele aos Coríntios, e a saudação final dele é assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todos vocês. É até bacana que aqui a gente vê a manifestação da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, nós só temos o amor, ou melhor, a graça de Jesus sobre a nossa vida, o favor imerecido por causa do amor de Deus por nós. A graça, a gente vai falar muito sobre graça lá no retiro. 4 dias lá no interior de Paulo Lopes, ao redor das montanhas dos anjos. 4 dias nós vamos mergulhar, literalmente, na graça do Senhor. O pessoal vai sair de lá, PhD na graça. Vão dar aula a respeito da graça e vão ter experiências com a graça de Deus. A graça é como se fosse um subproduto do amor de Deus. O amor de Deus é maior, e um dos subprodutos do amor de Deus é o seu favor imerecido por meio do que o próprio Filho dele fez por nós na cruz do Calvário. E aí ele conclui dizendo: e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Ou seja, se a gente ler um pouquinho aqui, é possível que existam cristãos que não tenham comunhão com o Espírito Santo. Se é um desejo do Paulo que todo mundo tenha, é porque tinha gente que não tinha comunhão com o Espírito Santo. E a mesma saudação de Paulo é o mesmo desejo que eu tenho para a vida de cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja completa sobre a vida de todos nós. E o que é comunhão? Do grego é koinonia. Vocês vão ficar fera no grego. Diga koinonia. Aí até ontem mal falava português, agora já estão falando grego. E o que significa koinonia para nós, na nossa gramática em português?
companheirismo, relacionamento amigável, amizade, compartilhamento, parceria, cooperação, trabalho em equipe, intimidade, conhecer a personalidade dessa pessoa no íntimo. Isso é comunhão, koinonia. Então, Paulo estava desejando que os irmãos em Cristo tivessem koinonia com o Espírito Santo. Então nós vamos destrinchar em 3 áreas a comunhão com o Espírito Santo. Primeira, o Espírito Santo deseja que nós com Ele sejamos companheiros. Ou seja, tenhamos um relacionamento amigável, que nós compartilhemos, que nós sejamos amigos. Rede social não mede nível de amizade, gente. Não adianta ter mais de seguidores, porque tem muita gente que tem milhares, mas vive na solidão, vive na sua aparência para agradar os outros, nem vive mais. Companheirismo, ser companheiro, ser companheira, é fazer as coisas juntos. Eu lembro que quando eu comecei a ficar mais amigo e próximo da pastora Ruth, há mais de quase 30 anos atrás, eu vi que ela começou a pegar o mesmo ônibus que eu, começou a se envolver com o grupo de jovens da igreja. Eu falei, o que esse avião quer com esse Boeing 727? É muita areia para o meu caminhão, né? O que ela quer com esse menino de 19 anos? E aí ela começou a frequentar a praia aqui, eu comecei lá para a Barra da Lagoa, começamos a fazer lanche junto, daqui a pouco ela começou a ir lá no futebol do pessoal da igreja, e assim foi. E a gente praticamente não se desgruda há mais de 25 anos. Porque nós somos companheiros. E será que nós temos esse nível de companheirismo e de comunhão com o Espírito Santo? Porque se Ele está em nós, a gente fala, Espírito Santo, vai comigo hoje trabalhar? Vai comigo hoje lá na igreja? Vai comigo hoje ter um momento de lazer, vamos na praia? Que Ele é uma pessoa, Ele habita em ti. E às vezes você trata Ele como se Ele não existisse. Lembra qual é o tema da mensagem de hoje? Não entristeçais o Espírito Santo. Atos 20, verso 22 e 23. Olha que legal. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o relacionamento de Paulo com o Espírito Santo. Bota na NTLH que aí fica um pouquinho mais fácil o entendimento do que Paulo está dizendo. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Paulo, eu quero que tu vá de cidade em cidade pregar, mas já vou te avisar, o que está te esperando lá é cadeia, é apanhar, é tomar surra, te prepara.
mas havia companheirismo. Eu vou estar contigo, segura a onda lá. Mas já estou te avisando que não vai ser fácil. Atos 10, 19 e 20. Pode deixar na NTLH mesmo, Frank. Atos, capítulo 10, verso 19 e 20. Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo fez o quê? Falou. Escuta, estão aí 3 homens procurando por você. Agora te arruma, apronte-se, desça e vai com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem até aqui. Isso é compartilhar? Isso é ser companheiro? Isso é ser amigo? Sim ou não? Isso é falar as coisas? Atos 8, 29. Pode deixar na NTLH. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chego perto dessa carruagem e acompanha. Lá no episódio com o etíope, né, o eunuco. E aí ele disse: você entende o que você está lendo aí? Ele falou: não tem ninguém que me ensine. Posso subir? Pode. E aí Filipe ministra a ele, ensina a ele a respeito que era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o etíope aceita Jesus e diz: ali tem água, o que me impede de ser batizado? Aí pararam toda a carruagem, ele se batizou, foi salvo, seguiu para a Etiópia e Filipe sumiu, foi teletransportado para outra cidade. Mas porque o Espírito falou com Filipe. O Espírito Santo tem falado contigo? Ou você tem tomado as tuas decisões e feito as tuas escolhas baseado e pautado em quê? Nas tuas emoções? Nos amigos? Nos teus conselheiros? Ou é o Espírito Santo que tem te dado o direcionamento? Essa é para pensar na cama. Diga para essa pessoa bonita que está do teu ladinho aí: envolva-se com o Espírito Santo. Pois tu te entende com ela. Ela é braba. Segundo lugar, comunhão também significa parceria, cooperar. Comunhão também significa viver e trabalhar junto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Pode voltar para a revista atualizada. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que é um cooperador? Tudo bem, é o que ajuda, é o que coopera. É o que dá a sinergia, porque vocês vão trabalhar em conjunto, vocês vão trabalhar em equipe. Sabe por que muitas vezes você fica cansado? Porque você trabalha sozinho. Tem gente que está na igreja e está cansado, está sobrecarregado de fazer a obra de Deus. Está fazendo sozinho. Não está fazendo no Espírito, não está fazendo na unção. Por isso está desanimado, por isso está fraco, por isso está igual a galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco. Atos 15, 28 e 29. Olha que coisa linda. Atos 15, 28 e 29.
O pessoal costuma dizer que o livro de Atos, que foi escrito pelo mesmo doutor e evangelista Lucas, diz que é o Atos dos Apóstolos, né? Início da igreja, mas na verdade, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção em todo o contexto, a história, é o Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que moveu os apóstolos para onde eles tinham que pregar, quem eles tinham que ungir, levantar para ser pastor, ser missionário, abrir igreja onde. Era o Espírito que movia. Acharam? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, cooperação, o Espírito e os apóstolos, a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, o Espírito e os apóstolos estavam em consenso, em comum acordo. Olha, estamos trazendo esse conselho, essa orientação para vocês. Se vocês fizerem isso, vocês ficarão bem. Vocês terão saúde. Parceria. Atos 13. Você já viu quanto texto, quanto versículo em Atos falando do Espírito Santo? E você sabia que Atos não termina ali no capítulo 28, né? O capítulo 29 somos nós que estamos escrevendo nos dias de hoje. Então, são os Atos dos Apóstolos, ou melhor, os Atos do Espírito nos dias de hoje. Atos 13, do 2 ao 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o próprio Espírito é que separava e ungia e liberava o povo para ser missionário, para ir às cidades que Deus tinha estrategicamente para abrir trabalhos, igrejas locais. Amém? Então, companhia e parceria. Que o Espírito Santo seja o teu melhor companheiro, que o Espírito Santo seja o teu melhor parceiro. Ele vai estar sempre com você. Você pode ter certeza disso. E em terceiro lugar, koinonia, comunhão, também vem de intimidade. Ou seja, conhecer a personalidade de uma pessoa. Você só vai conhecer essa pessoa de verdade se você se relacionar com ela. Alguém aqui conhece o Neymar Júnior? Quem conhece o Neymar Júnior? Frank conhece. Já esteve na casa dele, Frank? Não comeu um churrasco lá? Nem ali em Balneário, nada, Itapema? Nem andou na lancha, nada? Então tu não conhece o Neymar. A gente conhece as pessoas de andar junto, gente. E quando nós andamos junto, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós vamos conhecer a personalidade do Espírito. Não de algo teológico, não de algo teórico, mas você conhece, você vive
Você sabe que é Ele que fala contigo. Quanta gente que diz por aí, enche a boca, Deus falou comigo. Quem Deus falou contigo, rapaz? Está mais na carne do que açougue de terceira. Agora, quando tu tens intimidade, quando tu tens comunhão e que o Espírito fala contigo, tu tens certeza que é o Espírito Santo que está falando com você. João 14,16 a gente já leu, mas eu quero ler de novo com você, porque aqui tem algo que a gente passa a lupa e enxerga só se a gente olhar com atenção. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse Ele não é um pronome masculino. Na nossa gramática, a gente só tem ele e ela. Gênero masculino e feminino. Mas no original aqui do grego, esse ele, olha que interessante. É um pronome neutro de gênero que sugere uma pessoa. Por mais que a gente está escrito ele. Tá, pastor? Então o senhor está querendo dizer que o Espírito Santo é uma mulher? Não. Não quero que você fique limitado no teu entendimento. Vamos para o princípio. Gênesis 1, 27. Algumas coisas precisam ser quebradas para serem novas. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tem gente que pela ignorância acha que Deus é machista. Já vi irmã em Cristo que sentou o pau em Deus porque achava que Deus era machista. Por certo, ser ensinada, por ouvir e ser educada, como se Deus fosse machista. Deus não é machista. Deus não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de status ou condição financeira ou econômica. Deus ama todos. E que existem alguns atributos que Deus deu para a mulher. Essa semana eu não sei com quem que eu estava falando, que Deus compartilhou um pouquinho do amor dele e ele colocou no coração das mulheres para com seus filhos. Que uma mãe, ela tem envergadura e estrutura para cuidar de 10 filhos. Com uma mão nas costas e um pé só. Agora, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Da onde que vem essa força? Da onde que vem essa obstinação? Da onde que vem esse amor? Da onde, gente? O próprio Deus. E o Espírito Santo, ele é tão sensível, igual as mulheres. Não que ele é fraco. Uma das formas que o pessoal viu ele vindo sobre Jesus foi de uma pomba. A pomba não é sensível, tu faz qualquer barulhinho, ela... Consegue pegar a pomba? Não pega, né? Ela é arisca.
Então começa a pensar sobre isso. Não estou dizendo que o Espírito Santo é mãe, é mulher, é uma deusa. Não é por aí. Mas existem virtudes, características do Espírito que nós encontramos nas mulheres. Quando uma criança se machuca e ela sai correndo para dentro de casa, ela quer procurar quem? Quem? A mãe ou o pai? A mãe. Quem é que vai consolar? Quem é que vai acalmar? Quem é que vai... Não é a mulher? Você está entendendo? Ou você está aí ou não está aí? Liga para a pessoa que está do teu ladinho e não perde o fio da meada. Efésios 4, 29 ao 32. Efésios 4, 29 ao 32. Revista atualizada. Vamos nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem alguma outra versão aí? Palavras que fazem mal aos outros. E sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A maioria de vocês sabe que o pastor Guto é surfista aqui no sul da ilha. E às vezes tem muita gente lá no mar, lá de casa. E tem uns que são muito folgados. E aí às vezes o pastor se passa. Melhor passava. O Espírito Santo está trabalhando. Deus é bom. Mas eu já gritei, eu já xinguei, eu fiz tudo que Paulo diz aqui para a gente não fazer, para não entristecer o Espírito. E eu senti na hora o Espírito se entristecer dentro de mim. E eu ficar mal. E não querer mais nem surfar e ir para casa, chateado comigo mesmo, entristecido comigo mesmo. Ruim. Porque você percebe quando você entristece o Espírito. Ele se cala. Parece que vem um saco sobre a tua cabeça assim que te tampa e te deixa numa escuridão. É muito ruim. Porque o Espírito se entristece. Outro exemplo, não que seja o meu, pouco bati nos meus filhos, mas bati já. Doeu mais em mim do que neles. E criança depois já está de boa. Mas a pastora não ficou de boa. Demorou uns 3 dias para ela ficar de boa. Você está entendendo? Em nenhum momento tu vai encontrar na Bíblia dizendo assim, ó, não entristece Jesus, não entristeça o Pai. Só tem não entristece o Espírito. Quer falar de mim? Pode falar. Mas não fala da pastora. Se tu falar da pastora, tu vai ver um Guto que tu não conhece. Grosso. Mais grosso que gaúcho da fronteira. É assim que Deus trata e se relaciona com o Espírito Santo que está dentro de nós.
Mateus 12:32. Estou te dando Bíblia, não estou inventando nada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Deus vai relevar. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Não sou eu que estou falando. Está na palavra. Então, que Deus nos livre de entristecer o Espírito Santo. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade, quanto mais coinonia com Ele, quanto mais Bíblia, quanto mais oração, quanto mais eu preciso falar do que Ele gosta. Se tu falar comigo sobre surf, falar comigo sobre futebol, nós vamos ficar na resenha, que eu gosto. São coisas que eu gosto. Agora não vem falar comigo sobre Bitcoin e por aí vai. Não é a minha praia, não gosto, não vai ter papo. Tu vai falar sozinho. Tu quer falar com o Espírito Santo? Fale a coisa que ele se alegra, que ele gosta, que ele se agrada. Fale de pessoas, fale da obra de Jesus, fala da obra da igreja. O Espírito, opa, tá na minha praia, bora. Tô junto, vamos nessa. Não vai falar das carnalidades, não vai falar das coisas desse mundo podre aí. Que o Espírito vai, se encolher, se entristecer e vai ficar mudo. E às vezes vai, ai Deus, fala comigo, o Senhor está no silêncio, o céu está de bronze. Claro, não quer comunhão com o Espírito. Está aí um crente carnal, como diz o André Valadão, você não é crente não. E como é que vai querer comunhão com o Espírito? Não entristeçais o Espírito. E como é que eu vou falar de coisas que o Espírito se agrada? É só a gente voltar para Efésios 5, 18 e 19 e 20 para a gente orar. O pessoal do louvor já pode vir. Vou encerrar com o mesmo texto que a gente começou. Até o 17 aqui, Por esta razão, não vos torneis insensatos, tolos, ignorantes, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus para nós? Termos comunhão com o Espírito. E para ter comunhão com o Espírito, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai esquecer isso aqui. Quanto mais cheios do Espírito nós estivermos, mais próximos e semelhantes a Cristo nós vamos nos tornar. O Espírito vai te conduzir para Ele. Ele nos ajuda a dar graças, a glorificar a Cristo por tudo que Ele fez por nós lá na cruz. Amém? Amém.
Por isso eu creio que o Espírito ministrou ao meu coração que esse mês de fevereiro para nós na Ohana será um mês de sermos cheios do Espírito. Não foi meu coração que falou para fazer essa série, foi o Espírito. E você sabe que culturalmente na nossa nação, essa é uma semana de portas abertas no mundo espiritual para promiscuidade, prostituição, adultério, violência, morte, desastre, calamidade. As pessoas dão um cheque em branco para Satanás e dizem: olha, faz o que tu quiser na minha vida. E ele vem que vem com a cavalaria em peso, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida não é o bios, não é a vida biológica, é zoe, do grego é zoe, ou seja, a própria vida de Deus, ou seja, a própria natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Está em nós. Qual é a certeza da minha salvação? É porque eu sou bonzinho? É porque eu não xingo mais o surfista que craudeia lá na minha praia? É porque eu pago as minhas contas direitinho? Já paguei o IPTU, falta só IPVA? É por isso que eu vou para o céu? Não. É porque eu tenho um selo, que é o Espírito de Deus, a própria natureza de Deus está em mim. Essa é a garantia que eu vou para o céu. Não é porque eu sou perfeito, não. É porque o Espírito está em mim. E se o Espírito está em mim, eu vou ter comunhão com Ele. Não é para eu entristecê-lo, é para eu alegrá-lo. Você quer alegrar o Espírito? Leia a Bíblia. Você quer alegrar o Espírito? Fale de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Você quer alegrar o Espírito? Ore, fale com Ele. Espírito Santo, bom dia, com muita alegria em nossos corações. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós aprendemos mais um pouco a respeito dessa pessoa tão maravilhosa que Jesus enviou para estar conosco. Ele estará sempre conosco, para que haja comunhão, para que haja coinonia, para que sejamos parceiros, amigos, íntimos, ao ponto de conhecê-lo na sua personalidade mais íntima. Espírito Santo nos ensina a te alegrar, a te agradar, a termos um novo nível de relacionamento. Espírito, vem nessa noite sobre os nossos corações. Volte a falar, volte a ministrar, volte a trazer sonhos, volte a trazer visões. A Ohana é uma comunidade que nasceu no coração de Deus, e o nosso desejo é sermos guiados pelo Espírito, que a cada passo da nossa jornada o Espírito nos conduza a cada escolha e decisão. Enche, enche,
Enche as nossas vidas, enche os nossos corações com a tua presença. Oh, lamande que falasse, canderiche, mire ele, carabadarabarabarabagas. Ripanto colabá, supiante, quiche, miera lamandaragas. Aleluia! Enche as nossas vidas, Espírito Santo. Aleluia! Venha ser o nosso melhor amigo. Queremos ser teu companheiro. Queremos cooperar na obra de Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus. Rabalaba, gadaralaba, carachere, catararararaias. Espírito, Espírito, vem sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Vem nos convencer da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Queremos andar por fé e não pelas emoções. Queremos andar por fé e não pela nossa razão carnal. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Declare comigo em voz alta assim: Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço pelo teu grande e infinito amor com que tu me amaste, por tua graça maravilhosa que me alcançou por meio do sacrifício de sangue do teu Filho Jesus. E nesta noite eu aprendi que eu devo ter comunhão plena, koinonia com o Espírito Santo na minha caminhada de fé. Que Ele seja o meu melhor amigo, o meu melhor companheiro, pois eu sei que Ele vai me conduzir sempre para o melhor. Em nome de Jesus, me ensina a ser um filho cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Cristo e cheio do amor do Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.